Pastor Eduardo Almeida, vem comigo na palavra. Nós vamos para o 78º dia de 68 de 100 para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, perdoa as nossas falhas, nossos pecados, nos ajuda a concluir, a iniciar, a finalizar a leitura deste dia. Não deixe que nada venha roubar a nossa atenção, no nome de Jesus. Espírito Santo, nos ensina, nos capacita, nos instrui, meu Pai, em nome de Jesus. Amém? O autor da Bíblia é Deus, seu real intérprete é o Espírito Santo e o tema central de toda a Bíblia é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Lembrando que a Bíblia não era dividida em capítulos nos seus originais. No ano de 1250, um cardeal chamado Hugo Sanche, é ele que vai fazer então a separação de capítulos na Bíblia. E a primeira Bíblia traduzida em capítulos que nós temos é a Genebra. Então foi em 1250. Amém? Glória a Deus. Um pouco de bibliologia. Vamos lá. A Bíblia, nós sabemos, ela é inspirada, infalível, inerrante palavra de Deus. A Bíblia tem ao todo 66 livros. O Antigo Testamento, 39, o Novo Testamento, 27. Nós podemos ver ela vai ter 1.189 capítulos, 31.176 versículos, 692 mil palavras e 3.566.480 letras, dependendo da versão. O Novo Testamento, 260 capítulos, o Velho Testamento, 929 capítulos, e alguns teólogos afirmam ter a Bíblia 32 mil promessas. Amém? Glória a Deus. E a palavra Bíblia significa uma coleção de livros. Amém? Então vamos ler a palavra, que é inerrante e infalível, palavra de Deus. 68 de 100. Provérbios. Provérbios, nós vamos ler do 1 ao 9, não, do 10 ao 18, Provérbios do 10 ao 18, ou melhor, nós estamos, eu errei aqui, 79º dia, 69 de 100, glória a Deus, né? Nós vamos ler Provérbios do 10 ao 18, amém? E Filipenses do 3 ao 4, glória a Deus, do 10 ao 18, bora lá, corrigindo, 69 de 100, Provérbios de Salomão, capítulo 10, o filho sábio alegra seu pai, mas o filho louco é a tristeza da sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa ter fome a alma do justo, mas o desejo dos ímpios rechaça. O que trabalha com a mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco, paurador, será transtornado.
Quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte o seu caminho será conhecido. Quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. O que acena com os olhos dá dores, e ao tolo de lábios será transtornado. A boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. O ódio excita contendas. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios do sábio se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. O sábio esconde a sabedoria, mas a boca do tolo é uma destruição. A fazenda do rico é a cidade da sua fortaleza. A destruição dos pobres é a sua pobreza. A obra do justo conduz à vida. As produções do ímpio ao pecado. O caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que abandona a repreensão erra. O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que difama é um insensato. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Prata escolhida é a língua do justo. O coração dos ímpios é de nenhum preço. Os lábios do justo apacentam muitos, mas os tolos, por falta de entendimento, morrem. A bênção do Senhor é que enriquece, e ele não acrescenta dores. Um divertimento é para o tolo, praticar a iniquidade. Para o homem inteligente, o mesmo é o ser sábio. O temor do ímpio virá sobre ele, mas o desejo dos justos, Deus o cumprirá. Amém. Como a tempestade, assim passa o ímpio. Como a tempestade, assim passa o ímpio, mas o justo tem perpétuo fundamento. Como vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. A esperança do justo é alegria, mas a expectação dos ímpios perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína virá aos que praticam a iniquidade. O justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão a terra. A boca do justo produz sabedoria em abundância, mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos ímpios anda cheia de perversidades. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Vindo a soberba virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. A sinceridade dos sinceros os encaminhará, mas a perversidade dos desleais o destruirá. Não aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o ímpio pela sua impiedade cairá. A justiça dos virtuosos o livrará, mas na sua perversidade serão apanhados os iníquos. Morrendo o homem ímpio, perece a sua expectação, e a esperança de iniquidade perde-se. O justo é libertado da angústia, e o ímpio fica em seu lugar. O hipócrita com a boca danifica o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. No bem do justo exulta a cidade, e perecendo os ímpios há júbilo. Pela bênção do sincero se exalta a cidade, mas pela boca dos ímpios é derribada. O que despreza o seu próximo é falta de sabedoria, mas o homem de entendimento cale-se. Mas o homem de entendimento cala-se. O que anda praguejando descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança.
De certo sofrerá severamente aquele que ficar por fiador do estranho, mas o que aborrece a fiança estará seguro. A mulher aprazível guarda a honra, como os violentos guardam as riquezas. O homem benigno faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria carne. O ímpio recebe um salário enganoso, mas para o que semeia a justiça haverá galardão certo. Como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal faz isso para a sua morte. Abominação para o Senhor são os perversos de coração, mas os que são perfeitos em seu caminho são o seu deleite. Ainda que o mal junte mão a mão, não ficará sem castigo, mas a semente do justo escapará. Como joia de ouro em focinho de porca, assim a mulher formosa que se aparta da razão. O desejo dos ímpios é somente o bem, mas a esperança dos ímpios é a ira. Alguns há que espalham e ainda se lhe acrescentam mais, e os outros que retêm mais do que é justo, mas é para sua perda. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Ao que retém o trigo, o povo o amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do vendedor. O que busca cedo o bem busca favor, mas aos que procuram o mal, este lhe sobrevirá. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a rama. O que perturba a sua casa herdará o vento, e o tolo será servo do sábio de coração. O fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas sábio é. Eis que o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Eis que o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. O que ama a correção ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas ao homem de perversas imaginações ele condenará. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como apodrecimento nos seus ossos. Os pensamentos do justo são retos, mas o conselho do ímpio é enganoso. As palavras dos ímpios são para armarem ciladas ao sangue, mas a boca dos retos o livrará. Transtornados serão os ímpios, e não serão mais, mas a casa do justo permanecerá. Segundo o seu entendimento será louvado cada qual, mas o perverso de coração estará em desprezo. Melhor é o que estima em pouco e tem servos do que o que se honra a si mesmo e tem falta de pão. O justo olha pela vida dos seus animais, mas as misericórdias dos ímpios são cruéis. O justo olha pela vida dos seus animais. O que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos está falto de juízo. Deseja o ímpio a rede dos maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. O laço do ímpio está na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem, isso ele receberá. O caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. A ira do louco se conhece no mesmo dia, mas o avisado encobre a afronta. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa engana. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. O lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. Engano há no coração dos que maquinam mal, mas a alegria tem
os que aconselham a paz. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os ímpios ficam cheios de mal. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. O homem avisado encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a estultícia. A mão dos diligentes dominará, mas os enganadores serão tributários. A solicitude no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. O justo é um guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os faz errar. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Forte essa palavra. Mas o bem precioso do homem é ser diligente. Diligente de ler. Mas o bem precioso do homem é ser diligente. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. O filho sábio ouve a correção do pai. Capítulo 13. Mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Provérbios 13:2. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os seus lábios tem perturbação. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma do diligente engorda. Mas a alma dos diligentes engorda. O justo aborrece a palavra da mentira, mas o ímpio é abominável e se confunde. A justiça guarda ao pé, é sincero no seu caminho, mas a impiedade transtornará o pecador. Há quem se faça rico, não tendo coisa nenhuma, e quem se faça pobre, tendo grande riqueza. O resgate da vida de cada um são as suas riquezas, mas o pobre não ouve as ameaças. A luz dos justos alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará. Da soberba só provém a contenda, mas com os que aconselham se acha a sabedoria. A fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem a ajunta pelo trabalho terá aumento. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é a árvore da vida. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. O bom entendimento dá graça, mas o caminho dos prevaricadores é áspero. Todo prudente age com conhecimento, mas o tolo espraia a sua loucura. Um mau mensageiro cai no mal, mas o embaixador fiel é saúde. A pobreza e a afronta virão ao que rejeita a correção, mas o que guarda a repreensão será venerado. O desejo que se cumpre deleita a alma, mas aparta-se do mal. É abominação para os loucos. Anda com sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Vou repetir. Anda com sábios e será sábio. O mal perseguirá aos pecadores, mas os justos serão galardoados com bem. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. A riqueza do pecador
paz do Senhor Jesus, minha digníssima esposa entrou na live, está conosco também. Deus te abençoe, mulher de Deus, mulher virtuosa. Olha que interessante aqui, ó. A riqueza do pecador é depositada para o justo. Abundância de mantimento há na lavoura do pobre, mas alguns há que se consomem por falta de juízo. O que retém a sua vara aborrece seu filho, mas o que o ama, a seu tempo o castiga. O justo come até que a sua alma fique satisfeita, mas o ventre dos ímpios terá necessidade. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba-a com as suas mãos. O que anda na sua sinceridade teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos despreza-o. Na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios do sábio preservá-lo. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi, a abundância de colheitas. A testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. Olha que interessante. A testemunha verdadeira não mente, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. O escarnecedor busca sabedoria e não acha, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Que palavra, hein? Gente, ele falou que vai dar um jeito de vir ontem pra mim. Tá aqui, ó. Não, já é uma mensagem. Agora tô lendo. Eu prego pra mim, não dá. Desculpa. Deixa eu continuar aqui. A testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. O escarnecedor busca sabedoria e não acha, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Vai-te à presença do homem insensato, e nele não divisarás os lábios do conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia dos tolos é enganar. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. O coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não se entremeterá na sua alegria. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá, 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 florescerá. Glória a Deus. Vai florescer, aleluia. Eu creio que vai florescer. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Dos seus caminhos se fartará o infiel de coração, mas o homem bom se fartará de si mesmo. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio teme
O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo encoloriza-se e dá-se por seguro. O que presto se ira fará doidices, e o homem de más imaginação será aborrecido. Os simples herdarão a estultícia, mas os prudentes se coroarão de conhecimento. Os maus inclinam-se perante a face dos bons, e os ímpios diante das portas dos justos. O pobre é aborrecido até do companheiro. O pobre é aborrecido até do companheiro, mas os amigos dos ricos são muitos. O pobre é aborrecido até do seu companheiro, mas o amigo dos ricos são muitos. O que despreza o seu companheiro peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Porventura, não erram os que praticam o mal, mas a beneficência e fidelidade haverá para os que praticam o bem. Em todo o trabalho há proveito, mas a palavra dos lábios só encaminham para a pobreza. A coroa dos sábios é a sua riqueza. A estultícia dos tolos é só estultícia. A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. No temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para seus filhos. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Na multidão do povo está a magnificência do rei, mas na falta de povo a perturbação do príncipe. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra-o. Pela sua malícia será lançado fora o ímpio, mas o justo até na sua morte tem esperança. O justo até na sua morte tem esperança. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos tolos se conhece. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. O rei tem seu contentamento no servo prudente, mas sobre o que procede indignamente cairá o seu furor. Provérbios 15. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Eu vou repetir. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Uma língua saudável é a árvore da vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. O tolo despreza a correção de seu pai, mas o que observa a repreensão prudentemente se haverá. Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos frutos do ímpio há perturbação. Os lábios dos sábios derramarão o conhecimento, mas o coração dos tolos não fará assim. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ele ama o que segue a justiça. Correção molesta há para os que deixam a vereda, e o que aborrece a repreensão morrerá. O inferno, aqui está Seol. O inferno, ou Seol, é a perdição, estão perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Não ama o escarnecedor aquele que o repreende,
Não ama o escarnecedor aquele que o repreende, nem se chegará para os sábios. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. O coração alegre aformoseia o rosto. O coração sábio buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia. Todos os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. Todos os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. Melhor é o pouco com o temor. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor a comida de hortaliça, onde há amor, do que o boi gordo e com ele o ódio. Melhor é a comida de hortaliça, onde há amor, do que o boi gordo e com ele o ódio. Forte. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. O caminho do preguiçoso é como a sebe de espinhos, mas a vereda dos retos está bem igualada. O filho sábio alegrará seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. A estultícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem sábio anda retamente. Onde não há conselho, os projetos saem vãos. Mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. O homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra a seu tempo quão é boa. Para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. O Senhor arrancará a casa dos soberbos, mas firmará a herança da viúva. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal, mas as palavras dos limpos são aprazíveis. O que se dá à cobiça perturba a sua casa, mas o que aborrece as dádivas viverá. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama em abundância coisas más. Longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração dos justos. A luz dos olhos alegra o coração, a boa fama engorda os ossos. Os ouvidos que escutam a repreensão da vida, no meio dos sábios farão a sua morada. O que rejeita a correção menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. E diante da honra vai a humildade. Forte, hein? Diante da honra vai a humildade. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, e até ao ímpio para o dia mau. Abominação é para o Senhor todo altivo de coração, ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. Altivez, altivo. Pela misericórdia, Provérbios capítulo 16, 6. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade. Pelo amor do Senhor os homens se desviam do mal. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor,
Até seus inimigos faz que tenham paz com ele. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Que lindo isso, né? Então, meu pedido nesta manhã, às 6h10 da tarde, que o Senhor possa dirigir os nossos passos, que o Senhor dirija os passos dos nossos filhos, que o Senhor dirija os passos da nossa família, que o Senhor dirija os nossos passos, em nome do Senhor Jesus, e confirme os teus projetos na nossa vida. Amém? Olha que lindo. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Glória a Deus. A adivinhação se acha nos lábios do rei. Em juízo não prevaricará a sua boca. O peso e a balança justa são do Senhor. Obra sua são todas as pedras da bolsa. Abominação é para os reis o praticarem. A impiedade, porque com justiça se estabelece o trono. Com justiça se estabelece o trono. Meu Deus, forte, hein? Eu vou repetir. Com justiça estabelece o trono. Os lábios, provérbios. Os lábios de justiça são o contentamento dos reis, e eles amarão o que fala coisas retas. O furor do rei é como um mensageiro da morte, mas o homem sábio o apaziguará. Na luz do rosto do rei está a vida, e a sua benevolência é como a nuvem de chuva seródia. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro. Enquanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. O alto caminho dos retos é desviar-se do mal. O alto caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Que nem Salomão falou, né? O que guarda a sua boca também conserva a sua alma. A soberba precede a ruína, né? A soberba precede a ruína. A altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Eu vou repetir. Provérbios 16:20. E o que confia no Senhor será bem-aventurado. Pegou? Os que confiam no Senhor será bem-aventurado. Amém? O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. O entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua estultícia. O coração do sábio instrui a sua boca e acrescenta doutrina aos seus lábios. Favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Há caminhos que parece direito ao homem, mas o seu fim são caminhos da morte. O trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca o instiga. O homem vão cava o mal, e nos seus lábios se acha como que um fogo ardente. O homem perverso levanta a contenda. Olha para você ver. O homem perverso levanta a contenda, e o difamador separa os maiores amigos. O homem perverso levanta contendas, e o difamador separa os maiores amigos.
Que o Senhor nos livre do homem perverso e do homem difamador, em nome de Jesus. O homem violento persuade o seu companheiro e o guia por caminho não bom. Fecha os olhos para imaginar perversidades. Mordendo os lábios, afetua o mal. Coroa de honra são as cãs, achando-se elas no caminho da justiça. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Vou repetir. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Melhor é aquele que sabe governar o teu espírito do que o que toma uma cidade. É mais louvável isso, né? A sorte se lança no regaço, mas o Senhor procede todas à sua disposição. Melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de vítimas. Melhor é um pouco seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de vítimas, com contendas. Melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de vítimas com contenda. O servo prudente dominará sobre o filho, que procede indignamente, e entre os irmãos repartirá a herança. O crisol é para a prata, e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. O malfazejo atenta para os lábios iníquo, o mentiroso inclina os seus ouvidos para a língua maligna. O que escarnece do pobre insulta o que o criou. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Pedra preciosa é o presente aos olhos dos que o recebem. Para onde quer que se volte, servirá de proveito. O que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. O que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. Mais profundamente entra a repreensão no prudente do que sem açoites no tolo. Na verdade, o rebelde não busca senão o mal, mas mensageiros cruel se enviará contra ele. Encontre-se com o homem a ursa, a qual roubaram os filhos, mas não o louco na sua estultícia. Quanto àquele que torna mal por bem, não se apartará o mal da sua casa. Como soltar as águas é o princípio da contenda. Como soltar as águas é o princípio da contenda. Deixa por isso a porfia, antes que seja ouvido. Deixa por isso a porfia, antes que seja ouvido. O que justifica o ímpio é o que condena o justo. Abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. De que servirá o preço na mão do tolo para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? Em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. O homem falto de entendimento dá a mão, ficando porfiador do seu companheiro. O que ama a contenda ama a transgressão, e o que alça a sua porta busca a ruína. O perverso de coração nunca achará o bem, e o que tem a língua dobre virá cair no mal. O que gera um tolo para a sua tristeza o faz, e o pai do insensato não se alegrará. O coração alegre serve de bom remédio,
mas o espírito abatido virá a secar os ossos. O ímpio tira o presente do seio, para perverter as veredas da justiça. No rosto do sábio se vê a sabedoria, mas os olhos do louco estão nas extremidades da terra. O filho insensato é tristeza para seu pai, e amargura para quem o deu à luz. Não é bom também punir o justo, nem ferirem os príncipes aos que agem justamente. Retém as suas palavras o que possui o conhecimento, e o homem de entendimento é de precioso espírito. Até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio, e o que cerrar os seus lábios por sábio. Até o tolo, quando se cala, será reputado por... Até o tolo, quando se cala, será sábio. 18. Provérbios 18. Vamos lá. Busca seu próprio desejo aquele que se separa. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Não toma prazer o tolo no entendimento, senão em que se descubra o seu coração. Vindo o ímpio, vem também o desprezo, e com a ignominia a vergonha. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Não é bom ter respeito às pessoas do ímpio, para derribar o justo em juízo. Os lábios do tolo entram na contenda, e a sua boca brada por açoites. A boca do tolo é a sua própria destruição, os seus lábios um laço para a sua alma. As palavras do linguareiro são como doces bocados, e elas descem ao íntimo do ventre. Também o negligente na sua obra é irmão do desperdiçador. Torre forte é o nome do Senhor. Para ele correrá o justo e estará em alto retiro. A fazenda do rico é a sua cidade. Forte é, e como um muro alto na sua imaginação. Antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Responder antes de ouvir é estutícia e vergonha. Responder antes de ouvir é estutícia e vergonha. Estutícia e vergonha. O coração do sábio adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios busca a ciência. O presente do homem alarga-lhe o caminho e leva-o à presença dos grandes. O que primeiro começa o seu pleito, justo parece, mas vem o seu companheiro e o examina. Que primeiro começa o seu pleito, justo parece, mas vem o seu companheiro e o examina. A sorte faz cessar os pleitos e faz separação entre os poderosos. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um palácio. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Forte isso aqui, eu vou repetir. A morte e a vida estão no poder da língua. Olha o que a Bíblia, olha o que está escrito. A morte e a língua estão no poder da língua. O que acha uma mulher, acha uma coisa boa, e alcançou a benevolência do Senhor. O pobre fala com rogos, mas o rico responde com durezas. O pobre fala com rogos, mas o rico responde com durezas. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado que irmão. O homem, aqui a gente conclui essa leitura do Antigo Testamento, a primeira parte. Depois vai ter a segunda parte, que nós vamos ler Filipenses, capítulo 3 ao capítulo 4. Mas olha como nós vamos finalizar essa primeira parte. O homem que tem muitos amigos pode
congratular-se. O homem, eu vou repetir, o homem que tem muitos amigos pode congratular-se. Congratular-se. Mas há amigo mais chegado do que um irmão. Mas há amigo mais chegado do que o irmão. Então a Bíblia fala assim, ó. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se. Mas há amigo mais chegado do que um irmão. Glória a Deus. Amém? Então nós terminamos essa primeira parte aqui. Primeira parte de 100. Primeira parte de 100. Depois, na 70ª, 70, né? Amanhã nós vamos continuar Provérbios. Depois eu vou deixar no jeito aqui já. Aí mais tarde a gente continua Filipenses. Agora eu vou ter que trabalhar, né? Iniciamos a nossa leitura às 5h30 da manhã. Agora eu vou trabalhar. Para honra e glória do Senhor, eu entro às 7 da manhã. E à tarde a gente continua a nossa leitura. Amém? Terminamos. Agora só faltam 2 capítulos. Não vou ler agora porque aí vai ficar muito corrida aqui a leitura. Então é bom a gente ruminar a palavra, né? Filipenses. Nós lemos ontem o capítulo 1 e o capítulo 2. No capítulo 2, que foi 68 de 100 ontem, né? Certo. E hoje, capítulo 3 ao capítulo 4, que ontem nós falamos de Epafrodito, né? Até que terminamos assim a leitura ontem, ó. Porque pela obra de Cristo, Epafrodito chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos ler o capítulo 3, Filipenses capítulo 3. A exortação a guardar-se dos obreiros maus e cultivar todos o fruto do Espírito. Então Paulo vai aqui tratar sobre os obreiros maus. Amém? Filipenses capítulo 3. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, eu te agradeço por este momento desta leitura, Senhor. Nos dá entendimento, nos faz lembrar, nos ensina a fazer uma boa exegese da Tua palavra, meu Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor.